Obrigado. Aliás, vamos ficar todo mundo de pé. Aleluia. Hoje será uma manhã inesquecível. Uma manhã inusitada. Uma manhã que Deus vai falar profundamente contigo. Tenho certeza disso. Escolhi um dos textos aqui, dos evangelhos sinópticos, porque retrata o mesmo episódio da Santa Ceia, além de 1 Coríntios 11, versículo 23. Escolhi o texto de Mateus, capítulo 26. Abra comigo, Mateus 26, eu vou discorrer também nos outros evangelhos que fala também da Santa Ceia. A partir do versículo 17, a última Páscoa e a Santa Ceia, que diz assim, Mateus 26, 17, e no primeiro dia da festa dos pães asmos, chegaram os discípulos junto de Jesus, dizendo, onde queres que preparemos a comida da Páscoa? E ele disse, ide à cidade a um certo homem, e dizei-lhe, o mestre diz, o meu tempo está próximo, em tua casa celebrai a Páscoa com os meus discípulos. E os discípulos fizeram como Jesus lhe ordenaram e prepararam a Páscoa. E chegada a tarde, assentou-se à mesa com os 12, enquanto eles comiam, disse, em verdade vos digo que um de vós há de me trair. E eles, entristecendo-se muito, começaram, um por um, a dizer-lhe, porventura, sou eu, Senhor? E ele respondeu, o que mete comigo a mão no prato, esse me há de trair. Em verdade, o Filho do Homem vai, como acerca dele está escrito, mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria para esse homem se não houvesse nascido. E respondendo Judas, o que o traía, disse, porventura sou eu, Rabi? Ele disse, tu o disseste. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando, o partiu e o deu aos seus discípulos. E disse, tomai e comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice, dando graças, deu-lhe, dizendo, bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos, para a remissão dos pecados. E digo-vos que desde agora não beberei deste fruto da vide, até aquele dia em que o beba de novo convosco no reino do meu Pai. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Obrigado, Pai, por esta palavra, por esta oportunidade. Fala conosco nesta manhã. Queremos ouvir a Tua voz. Já te louvamos, agradecidos pelo nome santo de Jesus, por esse que vive e reina para todos sempre. A igreja diz, Deus abençoe, pode tomar assento. Como eu disse, os evangelhos sinópticos, que revela este episódio da Santa Ceia, cada um traz uma revelação específica. E nós vamos discorrer um pouco aqui, dentro desse texto,
porque aqui o Senhor quer falar conosco. No Evangelho de Marcos, há um detalhe importante, quando o Senhor diz acerca do lugar onde seria realizado a última ceia. E aí Jesus diz: vai até a cidade e vocês encontrarão um homem levando sobre a sua cabeça um cântaro de água. Ao vê-lo, seguiu, e onde ele entrar, vocês vão ver o lugar onde será realizada a Santa Ceia. E aí diz aí ao dono da casa, o mestre disse que ele precisava da casa para realizar este ato. Interessante que em Israel, homem não leva cântaro na cabeça. Até o dia de hoje, isso é uma tradição, somente as mulheres. Você não vai ver nenhum registro das Sagradas Escrituras que um homem levava um cântaro. Você vai ver sempre mulher. A samaritana lá no poço de Jacó, e aí vai, as mulheres sempre que faziam essa tarefa. Mas por que Jesus falou quando vocês virem, avistares um homem levando um cântaro? Porque se homem levasse cântaro, como é? Ia encontrar muitos. Mas somente um levaria, porque na verdade seria o diferencial, seria a revelação. Porque na verdade, eu creio, não foi um homem, foi um anjo. E aí, eles, chegando na cidade, avistaram este homem levando o cântaro e foi até a casa onde Jesus realizaria, o cenáculo onde Jesus realizaria a última Santa Ceia. E sentando-se à mesa, nós vemos aqui no livro de João capítulo 13, que Jesus já assentado à mesa, Jesus se levanta e pega a toalha. Imagino eu que todo homem rico em Israel tinha um servo que sempre, ao recepcionar os convidados do Senhor, ele lavava os pés de todos os convidados. E eu imagino que Jesus chegou antes, quando entrou naquela casa, falou para aquele servo: olha, hoje você está de folga, hoje eu vou tirar o seu plantão, hoje o negócio aqui é comigo. E aquele servo foi embora, deixou ali as indumentárias, tudo direitinho, né? Porque os convidados eram de Jesus. E Jesus agora, em vez de ter um servo para lavar os pés dos seus discípulos, o próprio Jesus o faria isso. E a Bíblia diz que Jesus, assentado à mesa, ele sai diante dos seus discípulos, ele toma posição, ele se agacha, pega a bacia com água, a indumentária, a toalha, e pergunta: quem será o primeiro? Aí Pedro vem: mestre, tu está brincando, tu não vai fazer isso conosco, tu está se colocando nessa posição, porque aquele servo ocupava na hierarquia serviçal a mais ínfima posição, não precisava ter conhecimento algum, lavar os pés qualquer um faz, e Jesus se colocou nessa posição, somente para ensinar aos seus discípulos e dar o exemplo. E ele diz: assim como eu fiz, façais uns aos outros. O livro de João também nos traz um registro interessante. João capítulo 14, logo depois do 13, Jesus ainda no processo da Santa Ceia, Jesus
anuncia que um dos seus discípulos o trairia. Aqui no versículo 23, 22, como registra também o de Mateus. Então os discípulos olhavam uns para os outros, sem saberem de quem ele falava. Ora, um dos seus discípulos, aquele a quem Jesus amava, estava reclinado no seio de Jesus. Então Simão Pedro fez sinal a este, para que perguntasse quem era aquele de quem ele falava. Inclinando-se ele novamente a cabeça sobre o peito de Jesus, disse-lhe: Senhor, quem é? Jesus respondeu: é aquele a quem eu der o bocado molhado. E molhando o bocado, o deu a Judas Iscariotes, filho de Simão. E após o bocado, entrou nele Satanás. Disse, pois, Jesus: o que fazes, faze-o depressa. Aqui eu aprendo que Jesus, ele tinha 12 discípulos. Quantos discípulos? 12. Dos 12, 3 andavam mais com Jesus. Quem era? Pedro, João e Tiago. Quantos andavam mais com Jesus? Mas um só tinha mais intimidade. Um só tinha a liberdade e até a ousadia de chegar mais perto, de estar mais na sua presença, de desfrutar mais da sua intimidade. E você observa que dos 12, um o trairia. E Pedro, que era um dos próximos, chegou para João e disse: olha, essa pergunta aqui a gente não pode fazer não. Só tu mesmo que tem intimidade. Pergunta para ele, quem de nós aqui haveremos de te trair? A Bíblia diz que João ele estava na verdade já com a cabeça voltada ali no peito de Jesus. Está bem, sempre ao lado de Jesus, sempre pertinho de Jesus, sempre andando com Jesus. Era aquele que tinha dentro dele uma certa propriedade para poder estar mais ao lado, mais próximo, desfrutando dessa intimidade. Aí Jesus chega para ele, ele primeiro pergunta: quem, mestre, há de te trair? É uma pergunta assim, poxa, ninguém ousou fazer, mas João fez. Aquele que vai meter a mão